Nós vamos continuar com a contextualização da palestra do professor Mauri. Antes de iniciarmos, vamos ler uma página do livro Meditação no Silêncio Interior, psicografado pelo irmão F. Alexander, através do próprio professor Mauri. Nós vamos ler o capítulo que está na página 51 do livro, que tem como título Prosseguindo, fala o orientador espiritual. Coragem. Assume as responsabilidades com firmeza, discernimento, não esquecendo nunca que o caráter é tudo. Meu amigo, olhe as múltiplas oportunidades de aprendizado. Continua a tua caminhada com firmeza, exercício de renúncia, compreensão e serás livre. Não te esqueças de que somente a consciência é capaz de revelar o caráter. No plano da terra, a dor ensina o espírito a administrar com prontidão e dignidade o seu instinto. Mas não procures pela dor, vá pelo amor. A experiência espiritual realiza o ser revelando, pela consciência, o processo evolutivo. Crer na vida significa crer no espírito, que é imortal. Bom amigo, a concentração, a direção da mente para o bem, ilumina, liberta. Prepara-te para a ação de autoconhecimento. É importante lembrar que o homem é fraco e sectário, vive de ilusão, distorcendo o processo da verdade quando não busca a si próprio. O que esperamos dos seguidores da doutrina dos espíritos é a coragem necessária para trabalhar conscientemente em seu ser o processo do amor e da caridade. Cuidado com o orgulho, cuidado com a vaidade, cuidado com o egoísmo. A mentira e a fraude deformam o caráter. Meu irmão, antes de ensinares a outros, deves disciplinar-te, procurando não postergar a tua missão. Nós paramos num trecho da palestra em que o próximo momento ele dizia que a doutrina espírita representa a ação de convergência social integral. Só essa frase dele já é uma tremenda chamada para nós todos, no sentido de que, como herdeiros de um momento em que, pela falta de base cultural, a gente foi, como espírita, não conseguindo fazer essa convergência social, nós fomos, inclusive, dentro da própria casa espírita, às vezes fazendo a disjunção no sentido do que a pessoa vive, porque ela vive e porque ela está passando pelas suas circunstâncias. E a doutrina não é a favor de fazermos, por exemplo, a dicotomia. A doutrina, ela trabalha o sentido da unidade, ela trabalha a unicidade. A doutrina nos propõe, o nosso irmão Kardec, quando codificou o Espiritismo, com a linguagem de época, com o conhecimento possível daquele momento, com as bases que lhe eram possíveis, ele funda um movimento que é de nós, em primeiríssima mão, nos integrarmos ao conceito de que somos a imanência de um Criador. Que há um Criador, que Ele é único, que Ele não se afasta de nenhuma de suas criaturas, que estejamos vivendo, o que estivermos vivendo, estamos vivendo à luz do nosso Criador. Dentro do que o que é possível a nós
revelarmos dessa consciência plena que trazemos. O que às vezes nos cria dificuldades é que trazemos a consciência plena uma vez que o Criador é imanente em nós. E Ele é consciência plena. Porém, cada um de nós, ao longo do seu processo evolutivo, foi abrindo a sua consciência e, portanto, foi se permitindo alcançar, no dado instante em que se está vivendo, o que é possível alcançar. Nesse alcance da consciência que trazemos a consciência do amor. Mas qual é a expressão de amor que eu sou capaz de fazer? Aqui já me foi possível acessar na minha própria consciência. Trazemos o espírito da justiça. Mas qual é a justiça que eu consigo expressar? É justiça plena? É plena com relação ao que eu consigo acessar. É o que eu consigo. Não quer dizer daí que quando eu tento fazer justiça, que na verdade se revela uma injustiça, que eu esteja nas mãos de forças do mal. Estou nas mãos das forças do bem. Movida por mim mesma, dentro do que eu sou capaz de acessar, dessa consciência plena naquele momento que eu estou vivendo. Então, nesses momentos que nós fazemos, às vezes contraditórios, fica muito difícil, mesmo espíritas, nós representarmos ali com o seguidor de uma doutrina que representa a ação de convergência, porque ali nós fazemos divergência. Mas isso não quer dizer também que deixamos de ser espíritas, nem que estamos nas mãos do mal, nem que estamos na treva. Nós estamos vivendo na luz que nos é possível enxergar, com a sabedoria que nos foi possível construir, com a iluminação que conseguimos jogar em nós, mas estamos, graças a Deus, na interação com todas as forças, dentre elas as forças do bem. A interação é com todos. Interagimos com todos. Deus não criou guetos. Deus criou um movimento cósmico que é livre, onde todos são livres, e as peias que trazemos são exatamente o que a gente ainda não conseguiu acessar da nossa consciência. Mas estamos sempre nas mãos do bem. E a doutrina, a doutrina espírita, para representar a ação de convergência social integral que ela deve representar, ela conta conosco, que somos os que compomos o movimento espírita. E o movimento é a doutrina em nossas mãos. Essa doutrina em nossas mãos, né, nessa visão da doutrina em nossas mãos, e nós, trabalhadores de todas as horas, ele nos pergunta o que o século XXI espera de nós. Muito especialmente nós temos percebido que o homem do século XXI, que não é o século que espera, é o homem, que o homem do século XXI, sobretudo, espera de nós que consigamos, numa linguagem ligeira, expressar o nosso máximo construído à luz da nossa consciência, e para isso nós temos que aprender a entender cultura social e cultura no sentido da unidade que somos. E todos os dias, num esforço, conseguir construir um caldo cultural em nós, que represente a luz do que já alcançamos, e nós ali nos administrando, mergulhados nesse caldo cultural nosso,
e no caldo cultural social, que é a cultura que toda a sociedade produz o tempo todo, e irmos fazendo os filtros. Mas nós somos capazes de fazer isso. Para isso nós temos que, como o irmão aqui nos convida, o livro do irmão F. Alexander, especialmente estamos cuidando de ler capítulos dele nessa série agora, porque ele está sempre nos convidando a nos conhecer, portanto, ele está sempre nos convidando a meditar e refletir. E, em primeiro lugar, o que eu faço aqui? O que eu estou fazendo na Terra no século XXI? O que é que eu posso oferecer a esse homem do século XXI? E esse homem, o primeiro sou eu. Já, quando dizer o que eu posso oferecer ao homem do século XXI, a primeira a receber a oferta, seja lá que oferta for, somos nós, porque somos a primeira pessoa. E todas as ofertas que fazemos partem de dentro de nós. Como ela parte? Elas partem, porque ofertas, elas são múltiplas. Nós somos uma fonte produzindo ofertas o tempo todo. Elas partem no nosso interior e é do interior para o exterior que ela vai sair. E ela vai sair alcançando todo o nosso ser, inclusive o biológico. O pensamento mais espiritualizado que fizermos, de mais alto quilate, vai alcançar o espírito no sentido dele já se qualificar para fazer suas autotranscendências, transcender a si mesmo, porque evolução é isso, é transcender a si mesmo. Vai alcançar o perispírito, porque é quem recebe as informações do espírito. Vai alcançar o nosso corpo biológico, porque esse corpo recebe célula a célula, partícula a partícula, de substância a substância que compõe nosso ser, estão recebendo os influxos do nosso campo das ideias, portanto, do nosso campo do pensar. E quando nós nos colocamos, eu sou um ser vivendo aqui no século XXI. O que eu espero de mim mesma? Eu espero, inclusive, alcançar o homem deste século. Senão eu me transformo naquele assim. As crianças, meu Deus, são horríveis. O jovem, ai, mas o jovem de hoje, aí dispara. Tudo que há de ruim em nós, que nós colocamos como padrão de educação, e o jovem recebeu e às vezes expressa, a gente põe como se fosse dele. Os maridos viram um terror, as cunhadas viram um terror, os presidentes, nossa, esses coitados, são os piores elementos. Tudo vai ficando tão ruim para nós, porque não estamos alcançando o século XXI. Que é essa cara que ele tem, o homem do século XXI vive essa contingência, e é nela que nós vamos nos adaptar, e com muita fé em Deus, é nela que nós vamos fazer o nosso melhor, para desencarnarmos, podendo pontuar elementos que conseguimos fazer a vitória sobre o nosso próprio ser. Não é a vitória sobre os outros. A alegria nossa será ter feito vitória sobre nós mesmos. Conseguir administrar num campo de tantos alimentos comprometidos e eu consegui fazer um nível de fidelidade com relação aos alimentos que eram melhor para o homem do século XXI. Num século com tantas ofertas de diversão, e eu consegui ir me compondo de maneira que eu encontrasse as melhores diversões para mim, as que me qualificavam para o meu trabalho social, para o meu trabalho missionário, que me geraram alegrias plenas, satisfação interior. Nas linhas de trabalho, eu consegui, no meio de tantas ofertas,
bater de porta em porta, porque é um bater de porta em porta, conseguisse, eu não sei se, eu espero que muitos não passem por isso. Eu sei que passei, de bater de porta em porta até me encontrar profissionalmente. Religião, primeiro uma luta para encontrar que religião eu acho que eu me enquadro melhor, que ela se encaixa em mim. É o espiritismo. E daí você vai batendo e de porta em porta, não, esse centro é ótimo, mas eu não me senti acolhida. Este é ótimo, as pessoas são ótimas, mas não é minha casa. Vai no outro, e vai no outro, e vai no outro, e bater. Para este homem do século XXI se alcançar e se encaixar e poder apresentar num processo de oferta o melhor de si para os demais do século XXI, que não são presos ao século. Nós só estamos dizendo estão reencarnados aqui conosco agora. E é Cristo, de forma muito sábia, dizendo: concilia com teu companheiro, com teu irmão, enquanto estás a caminho com ele. Hoje nós estamos caminhando juntos, no século, encarnados no século XXI. Amanhã continuaremos juntos, desencarnados, sabe Deus em que século. Juntos estaremos sempre. Só que agora nós estamos efetivamente juntos no sentido de uma materialidade que requer de nós um enorme companheirismo no bem para criarmos sustentação para fazermos qualidade. Qualidade no perceber, no conceber, no perceber, no sentir, no consentir, para ter qualidade no pensamento, na formação das ideias, na prática dessas ideias, que é colocar as ideias em ação, transformando-as em produtos mediúnicos. É o que nós fazemos. Ofertar a nós mesmos e aos nossos irmãos produtos mediúnicos, o tempo todo. Pois não, Karen? Quando você se referia ao seu caminhar para se descobrir, me veio um resumo. Polivalência do que você foi no passado, nas encarnações passadas. Junta tudo, forma uma polivalência e a pessoa neste século, sabe Deus, pode ser o seu caso, agora até não dentro do grande adiantamento do ano anterior, está se situando na polivalência dos conhecimentos para se descobrir neste lugar e neste século. E essa polivalência os espíritos estão trabalhando como complexidade. Que nós vivemos sempre, né, uma complexidade com outras complexidades, todos nós constituindo complexidades maiores, o cosmos como uma complexidade maior, onde tudo é válido no sentido de experiência. Nem tudo deve ser professado por nós, nem tudo deve ser praticado. Mas no momento em que aquilo existe e alguém está praticando, para aquele espírito naquele momento, é claro que se já percebemos que não é algo ligado à força de um bom caráter, não é ligado à força do bem, nós vamos fazer de tudo para que aquele nosso irmão acorde e saia daquilo. Mas para fazermos esse entendimento e termos coragem, termos uma verticalidade e ao mesmo tempo uma horizontalidade, que é alcançar nosso irmão à luz do amor, da justiça, do entendimento, da paciência, do trabalho e etc. E sobretudo da caridade. Então é necessária essa verticalidade com uma horizontalidade e as duas num processo de operação contínua. É claro que nós todos faremos de tudo para que esse nosso irmão acorde
e mude de atitude. Como diz o carioca, mude de praia. Mas já sabendo que nós temos que trazer para esse homem do século XXI, como vamos ter que trazer para o do século 25, 30, seja lá qual século for, o entendimento, a compreensão e, sobretudo, a compaixão. Eu me lembrei agora de uma coisa, tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Eu Isso. posso tudo, mas nem tudo me convém. O que eu devo fazer? Né? Nem tudo eu devo fazer. Podemos tudo. As opções estão aí. E mostrar isso para a população também, que você pode tudo, mas pensa bem no que lhe convém. E já entender que este homem do século XXI, apesar de estar encarnado no mesmo século que nós, as oportunidades que ele já teve de aprendizado e de construção de autoconhecimento podem não ter sido as nossas. E uma coisa importantíssima é avaliar o processo de educação. O processo de educação dessa última encarnação, ele é muito importante nesse processo de adaptação à cultura e à produção do seu próprio caldo cultural. E às vezes nós irritamos, nós desanimamos, nós desistimos, nos tornamos desertores de missões maravilhosas que teríamos ali nas mãos para nos gratificar muito depois, nos tornamos desertores delas porque nós comparamos o outro a nós, ou comparamos nós ao outro. E essa comparação não dá para fazer. Porque, por exemplo, você se casa com alguém e ele traz umas características culturais. Mas qual foi a mãe que ele teve? Quais foram os valores apregoados por essa mãe? Quais eram as posturas dela? Ela era uma pessoa mais aberta, mais sensível, mais de diálogo? Ela era uma pessoa capaz de buscar o social, de fazer assistência social, de construir naquele grupo ali o sentido de assistência social, de entendimento, de compreensão, de diálogo, de falar, de dialogar? E aí você vai ter alguns pontos que você vai ter sempre que compreender que, segundo os bons educadores que nós, graças a Deus, o homem do século XXI espera de nós, inclusive, que nós tenhamos aprendido muita pedagogia, muito conceito pedagógico através desses grandes homens que ilustraram a humanidade. Júlia Vanderlei, Maria Montessori, o Pestalozzi, o Jean Piaget, Esanísio Teixeira, muitos educadores bons nossos aqui, além desses que eu citei, que já nos trouxeram muita informação acerca das fases que o espírito, ao chegar à Terra, está mais aberto a não só receber a informação, transformá-la em conceito, assentar esses conceitos em si e depois ir trabalhando-os para colocar em prática na medida que ele vai se tornando idôneo. E que quando falta este trabalho de forma mais adequada, lá desde o momento da gestação daquele ser, ele poderá ser um espírito que não faça a superação disso. Não estamos dizendo que todo mundo é igual, que não recebeu naquela época não tem mais jeito, não é isso. Nós estamos dizendo de evolução, que alguns espíritos podem não fazer essa superação no tempo que nós esperamos. Pode ser que ele faça aos 30, aos 40, aos 50, e às vezes até isso a gente não tem entendimento com esse coitado que está aí na caminhada conosco. E o Espiritismo, para ser o movimento nas nossas mãos, que é fruto de uma doutrina que representa a ação de convergência social integral, esse Espiritismo conta com pessoas que entendam isso, inclusive desses conceitos desses grandes pedagogos. Além dos religiosos, além dos cientistas, além dos filósofos, essa gente que trabalha a pedagogia. O que carece a humanidade que nós podemos oferecer? Acho que essa pergunta dele mais ou menos a gente colocou, né? Assim, o que eu posso oferecer? O
que eu gosto de fazer, o que eu gosto de trabalhar, o que efetivamente eu tenho para oferecer. E algumas pessoas, inclusive fazer o entendimento que nós podemos oferecer, o entendimento de que, por exemplo, dentro da nossa família, nós encontraremos pessoas que o que elas trazem ali é o sorriso amigo. Elas não são operacionais técnicas. E que nós somos. E por isso estamos juntos ali. A gente está aprendendo com ele a docilidade de um sorriso amigo, que a gente às vezes não traz. E estamos ali semeando nele um nível de operacionalidade técnica que um dia essa semeadura vai germinar, vai nascer, crescer e se tornar produto mediúnico nas mãos dele. E que não vai ser, talvez, nessa encarnação. E colocar com amor, com dignidade, com renúncia, com força, de vez em quando, de forma mais enérgica, mas já sabendo. Isso eu não vou poder esperar muito dele, não. Na medida que a gente vai lendo. Não é também que a gente é pragmático, determinista, fulano não tem jeito. Não, não é isso. Mas tem algumas prontidões que quando a gente vai alcançando esse sentido de perceber melhor a nós e o outro, em nós a gente percebe que a gente está com anos, para não dizer bilhões, né? De anos de semeadura, que nos permite aquela desenvoltura, que não é uma coisa, eu sou a boa e por isso eu apresento essa desenvoltura. Não. O cosmos investiu na gente, investiu, nos permitiu estar podendo oferecer aquilo. E com certeza não iremos parar onde outros podem oferecer aquilo. Porque Deus é muito sábio. Não seria evolução. Aquilo que eu, pelo menos precariamente, já sei fazer, aí Deus ia colocar, ia permitir que eu reencarnasse num grupo e que todo mundo já sabe aquilo também. E esse é um dos pontos que nós, às vezes, temos dificuldade de nos organizar com o homem do século que estamos vivendo. Que é ali, nós, na sociedade, que somos um sócio, nós imaginamos que, poxa, mas eu sou de uma família de 4 irmãos, a mesma mãe, o mesmo pai, criamos nas mesmas condições, a mesma orientação, a mesma educação. Eu faço, ele não faz, eu também não vou fazer. Perda de tempo nossa. E perda de felicidade por escolha própria. Porque nós seremos felizes por fazer aquilo, que aquilo nós sabemos fazer. E, na verdade, uma fonte, dar vazão ao que ela é capaz de fazer brotar, é o que há de planificante na nossa vida. Não é dinheiro, não é casamento bem sucedido, não é filho bom, planificação mesmo, essa alegria interior, essa coisa que nos invade por inteiro, é quando nos aplicamos com o melhor que sabemos fazer, a fazer, aplicar a fazer. Já sabendo que há um ônus. O ônus é, cada vez que nós fazemos o melhor que trazemos, nós teremos dificuldades de entendimento no grupo social. O Einstein teve, Jesus Cristo teve, Gandhi teve, Martin Luther King teve. Se formos nas lideranças da nossa família, aqueles que silenciosamente operam, aquelas pessoas que trabalham conosco que silenciosamente operam, a gente vê que é normal isso. E entendendo que é normal e sabendo o quanto isso é difícil de viver, de administrar, sem gerar em nós angústia quando é com relação a nós vamos, ao mesmo tempo que entendemos isso, nesse homem do século XXI, que é quem está aí conosco, nós vamos nos disciplinando, nos ensinando a não fazer, porque sabemos que aquilo dói, mas já sabendo que vai ser uma possibilidade. Será que Thomas Edison, quando esteve lá fazendo 1.400 testes para desenvolver uma lâmpada que nós temos aí hoje,
que aperta um clique e ela acende, e aperta outro e ela apaga. Já imaginou o que esse homem sofreu? Trancado em laboratório fazendo isso, trancado. E tinha na casa dele. Um laboratório era numa casa, ele se enfiava ali. Não tinha aniversário, não tinha casamento, não tinha isso, não tinha aquilo, nem ia. Sofreu horrores. Pode pegar a biografia dele, para que nós tenhamos isso aí hoje. E tenhamos há muito tempo atrás. E tivemos há muito tempo atrás. Somos pontuais. Naquilo que nós formos pontuais, todos nós trazemos nossas pontualidades. Naquilo que nós formos pontuais, nós temos que estar sempre com os ombros bem calçados, com bastante energia, para as coisas não nos fazer arriar. E daí ele nos coloca a respeito das normas e dos protocolos. Porque quando nós vamos ficando pessoas muito de normas, é o seguidor de coisas que estão escritas, previamente plantadas, previamente programadas, e tudo tem que ser dentro daquela norma, nós vamos deixando de fazer, de colocar em movimento os padrões, que são os valores maiores e são os valores universais. Protocolos, a gente vê que uma pessoa, quanto mais protocolar ela é, menos eficiente ela é. Você chega no médico e ele diz para você assim, você chega lá e relata: doutor, estou passando mal, né, estou com vômitos, dor de cabeça, uma dor horrível, assim, assado, vejo vagalumes, e etc. E ele vai, pois é, porque o protocolo da medicina para este caso é isso e isso. Pode saber que ele não está te atendendo em nível de padrão. Ele primeiro já nem lhe pergunta nada de como é você. A senhora traz alguma disfunção hepática? A senhora traz alguma disfunção renal? A senhora traz alguma disfunção ligada ao pulmão? A senhora, o que a senhora comeu ontem? Como foi sua alimentação? Como é que foi a água? Ele já puxa lá um compêndio, seja no computador ou num compêndio mesmo, e já receita ali em cima disso. Isso é o protocolo, é o protocolar. Você chega lá com o seu idoso com um câncer, o idoso tem 98 anos, e ele diz: o protocolo é quimioterapia. A senhora quer ou não quer? Não, eu não quero. Ela não aguenta esse protocolo. Eu queria um tratamento que fosse em nível de padrão, que o senhor olhasse que é uma pessoa com 98 anos, quais são as maneiras dela ter um resto de capital de vida com qualidade, e quais são os medicamentos que consigam ir administrando isso para ela ter qualidade e um final digno e feliz, sem muito sofrimento. É isso que eu quero. O protocolo, o que vai pelo protocolo, não, já joga logo. Eu tive um primo que no protocolo, quando ele deu conta de chegar ao Rio de Janeiro, no centro de referência, que não trabalhava o protocolo, mas que trabalhava pela via dos padrões, quando ele chegou aqui, ele tinha 14 vezes a mais, 14 vezes mais do que era suportável de radioterapia num ser humano. Admiraram de como ele ainda estava vivo, mas claro que ele não sobreviveu, ele teve mais uns meses com mais qualidade do que tinha tido até então, até chegar aqui nesse atendimento, mas já não sobreviveu. Morreu por radioterapia, não morreu pelo câncer. E nós temos que estar cuidadosos, porque nós temos essa prática protocolar e essa coisa ligada ao normativo, ela foi nos alcançando a todos, ela invadiu todos os espaços. E a gente tem que ir fazendo leitura e mudando de porta. Aí entrei nessa porta por protocolo, vou ter que procurar outra, paciência. Vai custar mais tempo, vai custar mais dinheiro, mas às vezes é a saúde, ou é o equilíbrio emocional da pessoa, é a reorganização da família, vale a pena. Nós estamos aqui como agentes sociais. Mesmo as normas jurídicas, elas têm que ser
ouvidos e compreendidos de acordo com cada um dos indivíduos. Isso. Ninguém pode matar ninguém, mas você pode matar eles, né? Isto. Quer dizer, então é proibido matar. Mas se foi a questão de defesa, você tem uma atenuante. Então até as normas que são, vamos assim, fechadas, São não leis. fechadas, elas abrem de acordo com aquele indivíduo, com aquele momento, As leis, elas são padrões. As leis, mesmo as civis. Nós percebemos que as leis são belíssimas. O que nós precisamos é não sermos protocolares, não sermos pessoas que só ficam dentro da norma, para fazermos com nossos padrões universais o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, a atualização do conhecimento, o cuidado com o intelectivo, com o cognitivo nosso, para sermos pessoas capazes de usar os padrões que estão colocados aí na forma de leis, mesmo as leis naturais, né? Elas são abertas, as leis civis também são, e cabe ao homem que vai trabalhá-la. Por exemplo, a lei no que diz respeito à evolução. Evolucionariamente, nós afinizaremos com famílias, iremos parar ali, dentro da lei, que é por frequência que nós nos encaminhamos, e lá nos aportamos naquela família, né? Aportamos, nós vamos todos os dias com os padrões universais, tentando enxergar por que estamos ali, o que devemos fazer, como agir. Umas pessoas nos convidarão a falar mais, a gente fala um pouco mais, outras nos convidam a falar menos, porque é um perigo falar perto delas. O que falarmos vai voltar interpretado o contrário do que falamos, e aí ela nos ensina a falar menos, uns nos ensinam, nos incentivam a trabalhar mais, outros quase nos arrastam a trabalhar menos, e a gente firma-se e fica, e vamos assim. E aí ele nos traz, dentro dessa chave aí, a preocupação com o conservar e o preservar dentro de um comportamento de não fechar. Porque nós estamos confundindo conservar e preservar com fechar. Então eu tenho este livro, como eu quero muito preservar, eu enfio lá atrás dos outros numa estante, e daí ele não vai para a mão de ninguém. Então, eu estou conservando, eu estou preservando, mas ele não está fazendo o regenerativo que ele veio para fazer. Porque todos os produtos mediúnicos que estão aí são para fazer o regenerativo. E nós espíritas temos, inclusive, que contextualizar o regenerar. Porque a gente veio intelectualmente conceituando tão mal as palavras, que regenerar foi uma das que sofreram uma avalanche de destruição. Regenerar para nós espíritas que eu estou falando, arcaicos, né? Estou falando do espírita balizado que está aí. O regenerar ficou para nós como se fosse quase pagar crime. Eu tenho que regenerar porque na vida passada eu fiz isso, fiz aquilo, destruí isso, destruí aquilo. Quando regenerar no padrão, todos os dias o cosmos inteiro se altera para o momento presente. Meu organismo, a cada instante, faz nascer bilhões de células para que ele continue atendendo às necessidades do espírito naquele momento do projeto reencarnatório. Então, esse organismo o tempo todo se regenera. Aqui, olha, generar é nascer, fazer viver, fazer existir. Ele refaz-se. Quando fala em um livro, traz a possibilidade de regenerar o pensamento
essa senhora não sabia um determinado conteúdo que esse autor tão bem colocou nessa obra, e eu faço o livro, eu digo, Carmen, esse conteúdo que você está buscando, eu realmente não trago domínio dele, mas eu gostei muito desse livro, que ele trabalha isso. Quer levar? E tem um fichário para fichar, porque Carmen provavelmente não devolverá. Você vai ter que ligar cobrando. É ter um fichário, né? Mas para atender o homem do século XXI, já sabemos, nós temos a característica de não devolver empréstimo, é nos organizar. Porque a palestra do professor Mauri, ela é para atender espírito encarnado. O professor Mauri não trabalha essa história de... Ele parte do princípio que todo espírita deve partir. O polissistema espiritual é gabaritado maravilhosamente bem para ajudar no processo de desencarne, atender o desencarne, atender o recém-desencarnado, acolher, orientar, reorientar e reinserção nas lides de trabalho como desencarnado. Então, o polissistema espiritual desencarnado, nós não vamos preocupar com ele. Nós estamos preocupados com o espírito que está aqui, reencarnado, caminhando conosco. É Cristo nos dizendo da conciliação. Concilia, ofereça o que você tem, deixa ele oferecer a você, veja o que ele precisa, ele que busque quem atenda no que você precisa. É esse processo que os grandes mestres têm nos colocado, e o maior deles é Cristo, e é o que ele nos coloca. Esse regenerar através da contextualização, inclusive do pensamento. Aqui eu nem colocaria esse inclusive, eu colocaria em primeiro lugar do pensamento, porque é no pensamento que vai criando todo esse movimento para chegar à ação. E nós temos que o tempo todo batalhar conosco no que diz respeito ao pensamento, que é a coisa mais fácil, é pensamento pobre, porque não nos dá trabalho. Qual o trabalho que dá eu construir um pensamento pobre? Nenhum. Ele já está aí. É o meu passado. O que me custa trabalho, me custa movimento, me custa superar a mim mesma, produzir o novo. Não é superar os outros, não é que quando eu digo do pensamento pobre está aí, não é dizendo que vocês estão produzindo pensamento pobre, que é só eu acessar, não. Ele está aí aqui, porque ele é o meu passado, é quando eu pensava menos, vivia lá numa condição tribal, depois fui para uma condição um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais, tudo isso está registrado, e estão aqui os registros. Basta eu querer me refastelar, não quero moleza, vou amanhecer o dia pensando ruim. Fulano me olhou de olho feio, vai e não diz mais que me ama, não vê que eu corto o cabelo, não vê que eu fiz a unha, não vê que eu pus uma roupa nova, que era aniversário, ele não ligou, não lembrou de dar parabéns logo quando acordou de manhã, deu parabéns só de noite. Ai meu Deus, que horror! É pensamento pobre. E é facílimo cair para isso, essas infantilidades. Infantilidade no sentido de a infância do espírito. Não é também menosprezando a gente, não. É a infância do espírito. Numa encarnação anterior eu era mais infantil do que sou hoje. É só isso. É essa coisa simples assim. E que se a gente não se segurar, é facílimo ir para lá. A luta é ir para lá, para a frente. Que é para lá que nós estamos destinados a ir. Aprender a distinguir forma holográfica de manifestação de espírito, né? Nessa coisa que ele foi colocando de contextualização, regenerar através da contextualização, inclusive do pensamento. Ele falou das formas holográficas, que nós sabemos que espírito se manifesta. Até bem pouco tempo, até o século XX, não havia trabalhos na área da ciência nos mostrando que nós produzimos, essas usinas que somos, ao produzirem seus campos, seus padrões,
e campos eletromagnéticos, vai produzindo sinalizados e ricos de nossos registros. E que esse campo que nós produzimos e vamos dispensando, que é um dispensário, é uma usina dispensando a energia, que essa energia não sai simplesmente como energia elétrica que está aqui. Ela sai com todos os nossos padrões de forma no nível de forma holográfica. Então, é possível alguém me ver num lugar sem eu estar ali. Encarnada. Desencarnada, igual. É possível alguém ver um espírito, ver a forma holográfica que um espírito desencarnado deixou ali, quando ali esteve, ou por ir ali com o pensamento, e pensarmos que estamos vendo o espírito. Então, nessa regeneração do pensamento, nós trazemos um pensamento acerca de manifestação de espírito. Ou seja, quando eu vejo uma forma de alguém conhecido, mas que esse alguém não está encarnado ali, estou vendo o espírito. E ele está nos convidando a regenerar o pensamento acerca de percepção de espírito, para que nós possamos ir alcançando convicção de que nós podemos ver formas que descrevem perfeitamente um espírito que nós conhecemos, que esteve encarnado aqui, e não ser o espírito que está ali se comunicando conosco. É apenas a sua forma que ali se materializou. Que a forma holográfica é muito mais fácil de se materializar para nós, muito mais fácil de nós vermos, porque ela está dentro de uma conformação compatível com nossas formas aqui na Terra. Muito mais próximo em matéria de materialidade do que do espírito, que é uma energia quintessenciada. E que o espírito, quando se manifesta, ele se manifesta dentro de um conjunto que envolve forma, uso e função. O espírito vai se manifestar com funções muito especiais. E é o primeiro grande mote da manifestação do espírito. A função é mudar para melhor, seja lá que situação for. Mudar para melhor. O espírito, segundo eles, segundo o irmão Locage, o irmão Antônio Grimo, para um espírito se manifestar, ele tem que já ter alcançado um nível de evolução que o permita ser orientador na ordem do bem. Os que não alcançaram isso, Deus permite que eles estejam sendo atendidos, acolhidos, trazidos aqui para conosco trabalharem sem se manifestar. São trazidos pelos seus orientadores espirituais, acompanhados de seus orientadores espirituais, uma vez que eles ainda não estão em condições de se manifestarem, trazerem um novo, efetivamente nos qualificarem para o melhor. E na medida que vão alcançando, aí sim são capazes de manifestar. Aí provavelmente alguém esteja perguntando, e aí, como é que eu vou saber quando é o espírito, quando é uma forma holográfica que eu estou vendo? Forma holográfica, ela não tem essa dinâmica do espírito, desse diálogo com a nossa consciência. A manifestação de um espírito, mesmo nós quando sonhamos e que realmente ali nós estivemos com o espírito, tem a impressão que todos os que viveram essa experiência trazem a lembrança de forma viva, porque é tão forte, é tão maravilhoso o diálogo, e é tão maravilhoso, e é um diálogo que às vezes não tem palavras, você acorda, o diálogo existiu, ele não tem palavras, mas você sabe por que você viu, por que você sonhou, o que aquilo te trouxe de bom, a resposta que aquilo lhe trouxe, seja lá em algo que você está buscando, o nível de apaziguamento que aquilo lhe trouxe, o nível de entendimento, de compreensão, o encontro espiritual trabalha no sentido dos padrões
e são capazes de nos alterar para muito melhor naquilo que estivermos vivendo, buscando e etc. A forma você simplesmente vê, às vezes até assim, te causa um impacto, você diz, meu Deus, estou vendo. O que é isso que eu estou vendo? E por que eu estou vendo? Mas fica o porquê, que você nem entende muito também, porque a forma é a forma. Eu li um quadro do Jesus, que dizia, muito sincero, que foi psicografado, enfim, tem muitas pessoas que têm. Não é esse. Aí eu estou sentada assim, tem uma coisa de vida, né? E eu beijo, eu faço beijo, faço sabe, eu fico triste, eu lá choro, me agarro, enfim. Mas eu estava sentada, naquele quadro, como se fosse um rosto de mulher. Aí você sabe quando você começa a fazer assim, para saber onde é, o que está ali, qual é a forma. Aí de repente vinha a forma de Jesus, de repente como se fosse uma pessoa, não. Aí eu orei, bom, se está aparecendo num quadro de Jesus, coisa boa é, e se tiver que falar comigo, por favor, vem sonho, conta tudo, vem sonho. Porque eu não estou pronta para essa manifestação. Por enquanto eu estou sozinha aqui em casa, mas como estava ali no retrato de Jesus, eu falei, alguma coisa, mas eu não estava doida. Eu olhava e disse, não, tá, eu tenho certeza que modifica alguma coisa a uma pessoa. Eu não consegui distinguir a pessoa. Mas, chegou uma hora, ela vai se apresentar, né? Já Luiz ficou tanto tempo perto não, e uma hora em que a pessoa, para quem ela quer se apresentar, diga, pode falar que eu estou tranquila, né? Porque os espíritos são extremamente respeitadores. É verdade. Eles não, uma característica de manifestação de espírito é isso. Eles não se manifestam fazendo torpor, que a pessoa tenha torpor. Eles respeitam os nossos estágios. Nosso momento, graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Rapidinho aqui, rapidinho. Aparentemente parece uma coisa pouca, mas é uma questão. Eu tenho um quadro da minha cadela, onde eu tive na minha casa. Aí de vez em quando eu lembro dela assim, aí eu olho no quadro e falo assim, estou te olhando porque eu estou com saudade. E aí começa a conversar, como se estivesse conversando com ela. Aí a figura dela no quadro parece que se movimenta. Sim, porque há formas holográficas. É a forma holográfica, né? Há formas, e também você tem que considerar que os animais já são proto-espíritos. Aham. Não, Nós espíritas de hoje não consideramos que o espírito já nasce no homem. É um processo em evolução. Os animais são proto-espíritos. A minha monografia Nessa condição de proto-espírito, quando você dialoga, você está dialogando com uma forma viva e inteligente. São todos inteligentes, todas as formas. Inclusive, você está dialogando com algo que é vivo. Quando eu fiz a minha monografia, eu citei ela na minha monografia, porque eram os animais e as crianças no processo espiritual. Entendeu? E tem Então, plenas condições porque eu achava de que você, era uma forma holográfica. Você recolhe elementos do meio ali e plasma a forma dela ali. Que a forma já existe. Basta nós enriquecermos dentro do conjuntivo, não é aquilo ali, de convergência. Você faz a convergência, faz o conjuntivo, recolhe os elementos, compõe a forma, porque você está dialogando. Ela é inteligente e recebe. Muito confortável. E é importante saber que as formas holográficas são inteligentes. Não estamos dizendo que elas são mortas, não, tá? Elas são inteligentes porque toda fonte inteligente produz energia inteligente.